Bom, olá pessoal, dando continuidade à disciplina, nesse módulo a gente vai ver quais são os métodos de monta que a gente pode usar no campo, detalhando um pouco mais cada um deles e vendo quais as vantagens e desvantagens de cada um. Então basicamente a gente vai ver a monta a campo, que seria com animais soltos no campo, propriamente dito, monta no piquete, que seria um método um pouco mais utilizado na prática. Essa monta a campo, a gente deixa ela um pouco mais restrita a animais soltos na natureza, que seria o comportamento natural do cavalo. E, por fim, a monta dirigida, que seria hoje o método mais utilizado em áreas e fazendas, com a condução dos animais e a restrição de movimentação no cabresto e até a utilização de alguns equipamentos para evitar lesões e evitar qualquer tipo de acidente. No caso das coberturas naturais ou dos comportamentos naturais aí dos equinos, como é que seria essa monta a campo? Basicamente, o garanhão solto com as éguas, tá? Sem restrição de cabresto, sem restrição de nenhum tipo de equipamento ou de ferramenta utilizada na égua. E aí aqui fica muito restrita a criações extensivas e raças mais rústicas. E aí, às vezes, até dificilmente a gente vai ver isso aqui na prática, mas é como acontece na natureza do cavalo. Bom, então no caso disso acontecer, da gente trazer isso para dentro da propriedade, o garanhão deve ser acostumado do convívio com éguas e saber reconhecer bem os sinais de estro. É quase que já vem na natureza, já vem no pacote, né? Dificilmente a gente vai ver um garanhão solto com éguas que não consegue reconhecer bem esses sinais, mas pode acontecer. Não necessita do controle mais criterioso do ciclo estral, justamente porque o próprio cavalo vai fazer isso. O que a gente precisa preocupar aqui é o seguinte: como esses garanhões ficam soltos com as éguas, e às vezes esses grupos, na prática, eles vão ser um pouco maiores do que eles seriam na natureza, a gente precisa ficar atento e supervisionar esses animais, principalmente para detectar acidentes, problemas nutricionais. Às vezes esses animais estão soltos num pasto muito grande ou muito longe, não estão conseguindo suprir a demanda nutricional, principalmente em função dessa quantidade de montas ou da quantidade de éguas que eu posso colocar junto com esses garanhões e principalmente o desgaste desse garanhão nesse tipo desse método, porque ele acaba não tendo restrição. Então, se várias éguas entrarem no cio, ele com certeza vai tentar cobrir todas no mesmo dia. A monta dirigida seria o que mais ocorre na prática, o que a gente mais vê na prática. Então a égua está contida no cabresto. Basicamente aqui a gente consegue ver a égua contida no cabresto. Normalmente se utiliza a peia, que seria o simples fato de amarrar os posteriores dessa égua na região anterior à paleta ou na região do pescoço, para evitar que ela consiga se movimentar e dar coice no garanhão. O garanhão é conduzido no cabresto também, normalmente por uma pessoa mais experiente ou que já conhece o comportamento daquele animal. Tomar muito cuidado nesses casos com éguas com potros ao pé, principalmente por questão de machucar mesmo. Então, se eu tenho uma égua que está com potro ao pé, o ideal é que eu deixe esse potro longe, prenda ele num lugar próximo, vamos dizer assim, num curral perto ou num cercado mesmo, e leve só a égua de encontro ao garanhão. Um ambiente tranquilo, com o máximo de silêncio, para que isso não interfira no comportamento desses animais. Permitir o cortejo, então colocar o garanhão próximo da égua, principalmente iniciando esse contato de frente um para o outro, e aí depois, caso a égua esteja receptiva de fato, esse garanhão sozinho já vai partir em direção ao posterior da égua, e é o método mais utilizado nos aras. A gente precisa de ter algumas precauções. No caso da peia, ou o pé de amigo, que seria amarrar esse posterior da égua. Tem uma ilustração mais para frente aqui, a gente vai poder ver como é que isso funciona. Eu devo fazer, mas minha égua está receptiva, ela não vai bater. Mas, às vezes, por exemplo, durante a monta,
o simples fato do garanhão estar em cima dela, do dorso lombo ali, incomoda, pode ter algum tipo de dor, e essa égua, às vezes, por não estar receptiva, acaba dando um coice ou acaba podendo machucar esse garanhão. Então a gente coloca a peia por segurança mesmo, não quer dizer que vai precisar dela. No caso de éguas menos acostumadas ou que ainda tem um comportamento um pouco agressivo, posso optar pela utilização do cachimbo, apesar de nem sempre ser necessário, ou na maioria das vezes ele não é necessário. É importante eu lembrar do uso de atadura, ou passar uma faixa na cauda da égua, e aí a gente pensando nos outros modos anteriores, eu devo me preocupar sempre na utilização do garanhão, no momento em que o garanhão vai montar a égua. Eu devo sim passar uma faixa, passar uma atadura, pelo menos na porção inicial da cauda, para evitar a lesão no pênis e para evitar sujidade. Normalmente a cauda não é uma região muito limpa no animal, então a gente evita que tenha essa sujidade no momento de exposição do pênis, no momento de cópula propriamente dito. E sempre que possível, fazer a higienização dos órgãos reprodutivos, tanto das fêmeas quanto dos machos. Então a gente evita do garanhão, por exemplo, estar com um acúmulo de secreção no pênis e levar isso para dentro do trato reprodutivo da égua, que acaba causando ou gerando ou aumentando a chance de processos inflamatórios que não são saudáveis ou não são desejáveis para que ocorra a cópula, para que ocorra a gestação no final das contas. A monta natural ou essa monta dirigida seria o método de maior índice de fertilidade, então aproximadamente 70% a 80% dos animais em si submetidos à monta vão se tornar gestantes. É o mais barato, desde que o garanhão seja meu, por exemplo, e eu consiga manter esse animal na propriedade. Caso não seja essa a realidade, eu preciso precificar ou verificar o preço da estadia do garanhão na fazenda, que é pouco comum, ou da minha égua na fazenda do garanhão. E aí é o mais comum. Então eu preciso ver quanto é que custa levar minha égua para cruzar no local em que o garanhão fica, na fazenda que o garanhão fica. Principais desvantagens desse método: transmissão de doenças, principalmente doenças venéreas em animais a campo. E lesão nos animais, eventualmente um coice, ou às vezes uma cauda mal enfaixada. Quando o garanhão introduz o pênis, algum pelo da cauda que entra junto pode lesionar a glande do pênis, então eu vou inutilizar ou subutilizar meu garanhão por muito tempo, às vezes dentro da estação de monta mesmo. Então eu não gostaria de ter lesão, principalmente no garanhão, na estação de monta, mas também preciso tomar cuidado com a égua. Normalmente o que acontece é a gente levar a égua para a propriedade do garanhão e não o contrário, como a gente já comentou. Precisa de ter um local adequado, de preferência um local plano, que não escorrega, ou que não tenha chance de ter nenhum tipo de surpresa, vamos dizer assim, no momento da cobertura. E no caso de transporte, preocupar sempre com colocar proteções, fazer o transporte adequado dos animais. Principalmente se a égua tiver com um potro jovem ao pé. E aí o cuidado tem que ser redobrado em termos de espaço, em termos de proteção mesmo para os animais. Hoje em dia tem vários protetores que a gente pode usar para viagem. Então protetores de membros, protetores de cauda, que são as regiões que normalmente se lesionam, se machucam mais no momento do transporte. Bom, no caso da cobertura, aí uma dúvida comum que eu deixei para comentar aqui na frente: quando que eu vou colocar o cavalo, quando que eu vou colocar o garanhão com a égua? Então eu vou cobrir a égua em dias alternados. A partir do primeiro dia que essa égua aceitou que o cavalo cubra, ou aceitou a monta, eu vou cobrir ela em dias alternados durante todo o momento em que ela estiver em cio. Então basicamente, do dia do estro, enquanto ela estiver aceitando o macho. Por quê que eu vou cobrir ela em dias alternados? Dia sim, dia não. Porque uma vez copulado, o espermatozoide sobrevive no trato genital da fêmea
por aproximadamente 48 horas. Então, se o cavalo cobriu hoje, ele não, teoricamente, ele não precisaria cobrir amanhã. Então, eu posso até intercalar as éguas que meu cavalo vai cobrir ao longo da semana, por causa dessa característica da sobrevivência do sêmen. O ideal é que eu consiga fazer um controle do tamanho folicular, mas se não for possível, essa própria rotina de cobrição, eu já consigo atender ou consigo suprir essa demanda do momento da ovulação. Então esse controle folicular, se eu conseguisse fazer ele, eu poderia cobrir a égua de 1 a 2 dias antes da previsão de ovulação. Então eu evito, por exemplo, o desgaste do garanhão. Se eu posso fazer isso aqui por palpação ou por ultrassom, ao invés de cobrir a égua 3 vezes, 4 vezes, eu vou cobrir ela 1 ou 2 vezes. Então eu consigo dobrar a capacidade de serviço do meu garanhão. Obviamente que isso aqui vai depender do número de éguas que eu tenho. Se eu tenho um número pequeno, isso aqui tem menos importância. Bom, éguas íntegras, pessoal, que tenham um pós-parto sadio, que não tenham problemas ou nenhuma complicação no parto, podem ser cobertas no cio do potro, que vai acontecer entre 7 e 11 dias do pós-parto. Ah, todas elas vão emprenhar? Não, eu tenho uma taxa de fertilidade média. Mas, se elas já estão dando cio, se elas já estão retornando bem no cio do potro, possivelmente, se elas não emprenharem no do potro, elas vão emprenhar no próximo. Então, eu já posso arriscar aqui e tentar agilizar essa próxima gestação para que eu consiga intervalos de parto mais curtos, para que eu consiga um período de serviço ou dias em aberto da égua menor. Tá? Ou seja, eu estou aumentando a eficiência reprodutiva. No caso da condução do garanhão, a pessoa que está conduzindo tem que ser, no mínimo, calmo, seguro e, de preferência, já conhecer o comportamento daquele cavalo. Porque, normalmente, dependendo do tamanho do pênis do cavalo, dependendo da posição que a égua fica, essa pessoa precisa até auxiliar a penetração do pênis do cavalo. Ou seja, se tiver uma pessoa inexperiente ou que não consiga se manter calma naquele momento, pode acontecer o risco de acidente. No caso dos garanhões, como a gente comentou, tentar manter o número de 2 coberturas por dia, principalmente com intervalos maiores, de manhã e de tarde. Caso necessário, posso fazer 3? Posso, desde que eu consiga suprir, consiga manter essas demandas nutricionais, consiga manter a condição de integridade do garanhão ao longo da estação de monta toda. Essa folga ela é variável, eu posso ter, por exemplo, cobrições, o ideal é que eu tenha até às vezes mais de um garanhão para poder intercalar esse serviço, ou intercalar essas montas, direcionar os cruzamentos e poder utilizar ora um cavalo, ora outro, de forma que eu não desgaste muito o garanhão na estação de monta. E aqui só para a gente ter uma ilustração, aqui um jumento. Esse comportamento é um comportamento que a gente chama de reflexo de Fleming. Todos os animais, no momento que detectam o cio ou que conseguem sentir o cheiro do cio, vão expressar esse tipo de comportamento. E aí essa região do nariz, essa região da boca, está relacionada com a região no cérebro responsável pela fisiologia reprodutiva. Então é um comportamento normal que está relacionado com a liberação de hormônios, que está relacionado com a produção de espermatozoides. Aqui uma ilustração da égua sendo conduzida no cabresto e a utilização da peia. Podem ver que a égua está calma, está aceitando o macho no posterior, mas a peia está aqui caso ela se sinta incomodada ou tenha algum comportamento agressivo para evitar que tenha lesão nesse macho. Bom, pessoal, depois dessa ilustração, então, vamos ver um vídeo de como que essa monta acontece na prática e preste atenção para os equipamentos que estão sendo utilizados na égua e para a condução do garanhão no cabresto.
Bom, pessoal, visto isso aqui, então, o que a gente tinha para chamar atenção nesses métodos de monta eram isso. Qualquer dúvida que tiverem, fica à vontade para entrar no fórum Tira Dúvida ou enviar as dúvidas por e-mail para mim ou para o nosso tutor. Muito obrigado e até a próxima.